cria cavalos agora já pode sonhar sonhos antes impossíveis. O Nelson vai mostrar pra gente como a genética equina está se democratizando. Ellen, há 2 anos eu comecei a visitar fazendas mineiras e paulistas e dá gosto ver como melhora o perfil dos plantéis com as novas técnicas de reprodução. Já é possível ter inseminação de campeões a partir de R$ 1.000. E o embrião de uma égua de ponta que custava um dinheirão, hoje está acessível ao criador. Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Cavalgar é preciso. No caso aqui, a gente não tem que trabalhar, não temos nenhuma emergência, mas é preciso relaxar, se divertir. E olha, uma das melhores coisas para se aliviar o estresse do nosso urgente tecnológico século XXI é fazer uma cavalgada, de preferência numa noite de lua cheia. Os aficionados brincam dizendo que 1 hora de cavalgada vale mais que 100 horas de terapia. É a liberdade de escolher o seu próprio caminho, um exercício de postura, transmissão de reflexos e principalmente um exercício de confiança. Afinal, é a sua mente se comunicando com um ser muito sensível que pesa cerca de 500 quilos. Não pode estar tenso, preocupado com o cavalo, se é um cavalo nervoso. Dona de um aras em Cruzília, Dora Norremose diz que à medida em que diminui a tração animal por conta da mecanização, aumenta bastante a procura por animais de recreação. A gente passa horas, às vezes um dia, sobre o cavalo e as cavalgadas longas, e você tem que ter prazer de estar montando um cavalo cômodo e dócil. A exemplo do que aconteceu em meados do século passado na Europa e Estados Unidos, cresce também no Brasil agora a procura pelo cavalo de esporte. Mas é claro que ainda está ligada ao trabalho a maior parte do rebanho brasileiro de equinos, cerca de 6 milhões de cabeças atualmente. Na graciosa vila rural da Colina, município mineiro de Itamonte, o produtor de leite Jairo Gomes faz de tudo com o seu cavalinho de nome Picão. Ele puxa carroça, ele puxa lenha, o que colocar nele, Ele vai. vai embora. É. Pau para toda obra. Pra toda a obra. Mas andar nele você não anda. Anda, Também. ele é de sela também. Esse animal versátil e confiável, criado até à solta nas dobras das serras mineiras, é que está na base das tropas com pedigree que vêm sendo multiplicadas para atender a demanda pelo cavalo de sela. Para trazer a você detalhes que nunca foram mostrados na TV brasileira, o Globo Rural, ainda no final de 2012, em Caxambu, começou a acompanhar o chamado cruzamento assistido de equinos. Embora mantendo a criação no sistema tradicional, já tem fazenda no sul de Minas, como aqui a do seu Zé Márcio Leite, utilizando avançadas técnicas de reprodução. Este garanhão que eu estou montando, por exemplo, o Delete, foi gestado em barriga de aluguel. É fruto de transferência de embrião. Uma égua, se ela desse uma cria todo ano, que não é muito fácil, em 10 anos você tiraria 10 crias, né? Agora hoje, dessa égua, por ano, você pode tirar até 5, 6, mas... Seu Zé Márcio é um respeitado criador de campeões. Passa de 1000 os troféus que já ganhou. Se eu cruzar o campeão garanhão com a égua campeã, é certeza que vai ter um cavalo? Não, definitivamente não. É olhar mais para trás, né? Você tem que olhar para trás, não é isso? A ancestralidade. A ancestralidade, é. Durante décadas, a família trabalhou aqui na base do ensaio e erro. Agora contam com o apoio técnico do veterinário Afonso Junqueira Borges, que acaba de coletar o sêmen de um dos garanhões do seu Zé Márcio. Repito, isso tudo começou há mais de 1 ano e meio atrás. Afonso examinou e diluiu o material. Uma única coleta de sêmen pode render até 6 doses de cobertura. Nós temos que botar sêmen nessa égua para que quando esse folículo ovular, Afonso explica que não dá muito certo com equinos a técnica da FIV, a fertilização in vitro, muito usada em bovinos. Como o Globo Rural já mostrou, no próprio laboratório, numa placa de vidro, faz-se a fecundação do óvulo da vaca com o esperma do touro. Aqui a égua tem que ser inseminada mesmo. Mas veja só, o procedimento exige o preparo simultâneo de 2 éguas que estavam no cio e que tiveram a ovulação induzida. Na doadora foi introduzido o sêmen. No prazo de 1 semana, formou-se o embrião de um cavalinho dentro dela. No 8º dia, o útero da égua foi lavado com um líquido especial para isso e todo o conteúdo drenado.
No meio disso aí, em suspensão, está o embrião, que numa filtragem ficou retido. E então, o minúsculo corpo do cavalinho em desenvolvimento foi transferido para a égua receptora. Resumindo, o sêmen saiu do garanhão, foi fecundar a égua da qual se queria puxar a genética e, da barriga da doadora, o embrião foi transplantado para o útero da receptora, que agora vai gestar o potro. Bem intensa, bem agitado, né? Afonso visita 4 aras em média por dia. É um corre, pois com o passar das horas o material genético se degrada. A gente roda em torno aí de 250 km por dia, né? Numa temporada de monta aí, a gente faz aí em torno de 40 mil quilômetros de setembro a final de abril. Precavido, leva tudo o que precisa consigo. Fez da caminhonete um laboratório ambulante. A carroceria, numa caixa blindada contra poeira, guarda catéter, seringas, soro, medicamentos. E no banco de trás da cabine vão os aparelhos. Ultrassom, container, microscópio. Além de atender a domicílio, Afonso também tem uma fazenda de reprodução com 300 éguas receptoras em Cambuquira. Aqui, quem comanda o serviço é a esposa dele, Giovana Takakura, também veterinária. Ela tanto coleta dos garanhões, como insemina e procede à transferência de embriões. Bem, eu tenho que ser muito delicada para passar, entrar no útero e colocar o embrião da doadora lá dentro sem ela perceber, porque senão a gente desencadeia reações químicas que podem causar um aborto desse embrião que eu estou pondo lá dentro, né? Então é bem delicado mesmo. Ela tem que achar e acreditar que é dela. Alô? É o Edmundo que tá falando, tudo bom? Tudo bom? Tá sumido, ué? Vai ter coleta dele depois de amanhã, não? Para atender a demanda, os proprietários de garanhões e matrizes já contam com um serviço até pouco tempo inédito no Brasil. Meio calabresa, meio mussarela. Você sabe como é prático encomendar por telefone e em questão de minutos receber em casa uma quentinha assim. Agora, digamos que você queira comprar descendentes de um garanhão como este. Que tal chamar o Disque Sêmen? Ou, se for pela internet, o Clique Sêmen. O serviço é feito por motoboy também. Nós vimos a novidade na região de Caxambu, Baipendi e Cruzilha, berço do manga larga marchador. Quem vai aí é o Juceni de Souza, em tempo integral, motoqueiro de cavalo. Na rotina dele, roda centenas de quilômetros por dia. Ora sai de um aras e vai até a rodoviária para fazer despacho via ônibus, ora percorre os caminhos da região mesmo, promovendo o intercâmbio entre fazendas locais. Ora vai a aeroportos de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mandar por avião material genético daqui para os 4 cantos do país. Essa tecnologia melhorou muito, né? Porque não vai ser preciso estar carregando o garanhão, nem a égua. Aí você já leva o sêmen, é mais adequado. Sei. Então, quer dizer, em vez de andar o garanhão, anda o motoqueiro. Aí anda o motoqueiro. O ganho é bom, chega a R$ 500 por dia, proporcional à responsa, ele diz. Além de valiosa, a encomenda que carrega é altamente perecível. Giovana explica que a reprodução assistida é uma luta contra o relógio. Qualquer atraso compromete o trabalho. E a sua taxa de sucesso qual que é? De cada 10 implantes de embrião que você faz, quantos vingam? Uns 70%. É bom. Bem, 1 ano e 3 meses depois, nós estamos de volta ao Sul Mineiro para ver o resultado da produção de embriões safra 2012-2013, com os últimos nascimentos acontecendo agora em 2014. A fazenda é a Vargem Alegre, município de Soledade de Minas. E este é um lote de 60 éguas barrigas de aluguel recém-paridas. Você já entendeu, né? Nenhum desses potrinhos é filho do ventre que o gestou, mas de uma doadora que está bem distante daqui. Tá todo mundo trabalhando para isso, né? Procurando o cavalo perfeito que ninguém vai encontrar nunca. Mas pode chegar pertinho dele, não pode? É claro, né? Esta tropa é do seu Zé Márcio Leite, que está aqui lambendo as crias. Fornada bem mais numerosa do que tirava antes. Uma potrada padrão, de porte equilibrado e bonita de se ver, né? Você fazendo um trabalho bem direcionado,
um trabalho criterioso, né? Você vai ganhando pontos. Cada ano você dá um passinho à frente. E essa evolução agora é mais rápida. Mas depende, porque às vezes, se você não souber fazer a coisa bem feita, é igual doce desanda, né? Hoje, a grande virtude da transferência de embrião é a possibilidade de se expandir a carga genética do animal num custo muitas vezes menor. O Marcinho Leite, filho do seu Zé Márcio e que já está assumindo a reprodução aqui, revela que a transferência de embriões está fazendo a criação de cavalos dar um salto extraordinário. Você pega uma égua, cabeceira de plantel, como a Caxambu Bagdá, e em pouco tempo pode saber como é o potro dela com este, aquele ou aquele outro garanhão. São duas irmãs de barrigas diferentes, mas com os mesmos pais. Geneticamente iguais, né? A gente pode dizer assim. Sei. Olha para você ver como é que ficou agora a dinâmica de reprodução de equinos. A Carícia caxambuense tem 25 anos. Teve 12 crias em partos normais e depois que começou a transferência de embriões já teve outros 15. Os mais recentes desta temporada são esta potrinha castanha e estes dois potrinhos. Um castanho também e outro alazão. Ela é uma égua muito machadeira, uma égua que a gente pode observar bem dissociada também, onde a gente está buscando hoje, e com a qualidade de sela excepcional. Um potrinho destes demora 11 meses para nascer. Com a tecnologia disponível agora, é possível, numa única temporada, ver como é a prole não só de um garanhão com várias éguas, como de uma única égua com 5, 6 garanhões, tomando-se o cuidado, como observa Marcinho, de cumprir um protocolo com a doadora, que de tempos em tempos deve ter um parto natural para recuperar o equilíbrio hormonal. Olha como um assunto puxa o outro. Querendo saber um pouco mais sobre a vida do seu Zé Márcio, eu cheguei a um fato que alegrou os católicos em 2013. A beatificação, que é o último degrau antes da santificação, da Inhá Chica, a chamada mãe dos pobres de Baipendi. Pois o seu Zé Márcio é casado com a dona Ana Lúcia Meirelles Leite, que é a professora que a Comissão Científica do Vaticano reconheceu como a primeira pessoa a receber uma graça da Inhá Chica. Qual foi a graça, dona Ana? A cura do meu coração. 19 anos atrás, dona Ana estava com uma cirurgia cardíaca marcada, mas uma febre a impediu de ir para o hospital. 6 meses depois, quando ia remarcar a operação, o médico notou nos novos exames que ela estava curada. Incrédulo, ele disse, a medicina e a ciência não explicam o que aconteceu com a senhora. Uma curiosidade, a senhora reza para os cavalos também? Também, peço muito, se é um animal, um potrinho doente, eu sinto, eu peço a ela para cuidar dele por nós. Já pediu para os cavalos também? Para os cavalos eu não gosto muito de pedir, até porque parece que você está querendo demais, não é isso? Sei. Eu peço para na Chica, na parte de saúde, de coisa, né? Mas na parte de disputas, de prêmios, isso não, essa aí eu não misturo, né?